Dentro da AGB eram eles, dentro dos departamentos eram eles, né? E isso se reproduzia justamente através dos encontros. Este era o papel dos encontros da AGB. Qualquer professor que tivesse o centro do poder na época era catedrático. O chefe do Estado-Maior, da onde estava sendo realizada a Assembleia, né, participava da mesa de abertura. E os militares fecharam as instituições todas. A quem serve? Serve para quem? Serve para quê? Ao lado de quem o conhecimento acadêmico, científico estará colocado? Daquele momento, o cenário político, o pé na porta era uma das chaves. Sem a presença estudantil e o papel efetivamente de sujeitos da mudança dos estudantes, a geografia brasileira não teria sofrido essa renovação. Aí houve uma mudança muito grande. A massa estudantil presente acabou decidindo a nova diretoria. Sem a AGB e sem o movimento estudantil, a história da geografia brasileira teria sido outra. A AGB até 78 era um organismo de legitimação dos poderes dos grupos que tinham o controle sobre os departamentos de geografia das universidades e também do departamento de geografia do IBGE. Esses grupos de colegas que controlavam esses vários departamentos saíam do seu respectivo isolamento. Então ali os acertos e desacertos até de relações entre eles se resolviam. Um conversava com o outro, né? E quando eles voltavam para seus respectivos departamentos universitários, então o respaldo, né, do evento, a perpetuidade do poder se estabelecia. Então havia essa interação, né, em que esse pessoal criava a AGB ao tempo em que a AGB os mantinha como os poderosos, né? Eles criavam a AGB e a AGB os criava. Havia só estudantes que estavam ali apenas, né, participando de algum evento para bater palma, né? Havia os sócios professores, né, que eram simplesmente associados, né, que tinham direito à voz, a ser ouvido. O estudante não tinha direito. Posso falar? Não, fica no seu lugar. Esse pessoal levantava, era sócio, podia falar, porque era sócio, né? Então tinha o direito de cidadania, que o estudante não tinha, mas não tinha o direito a voto. E havia a cúpula, né, minoritária, que eram sócios titulares, né? E esses tinham direito a voz e voto. E que era exatamente esse pessoal que tinha, né, esses mandos de governo nos departamentos universitários. E estabelecia, quando eles voltavam, então, para os seus respectivos departamentos, suas respectivas universidades, uma relação de compadrio, né? Então, um estudante que quisesse fazer carreira já sabia, né, com quem tinha se vinculado, se vinculava, né, e aí virava um professor daqui a pouco, né, porque era convidado para ser auxiliar ou assistente daquele professor. Então, o fulano era catedrático e ele era o dono da cadeira dele, né? Então, ele fazia daquilo ali o que ele quisesse. Isso é extinto com a reforma universitária que cria essa estrutura de departamentos, né? Porque aí é uma universidade com colegiados. No tempo do catedrático não era isso, né? O catedrático era o dono da sua cadeira. Então, se um estudante se destacasse na relação com ele, né, ele puxava o estudante para a relação dele e rapidamente o estudante se tornava um auxiliar dele e fazia a carreira a partir daí, né? E chegava depois, né, um catedrático
a um substituto do catedrático. Então havia um ambiente dentro dos encontros da AGB que estabelecia essa reciprocidade, né, de poderes. Dentro da AGB eram eles, dentro dos departamentos eram eles, né, e isso se reproduzia justamente através dos encontros. Este era o papel dos encontros da AGB, de reproduzir esse sistema de poder. E esse sistema de poder, por sua vez, se reproduzia no âmbito interno dos departamentos universitários. Qualquer professor que tivesse o centro do poder na época era catedrático, né? Na USP eu já não me lembro mais o nome de todos eles, né? O Haroldo Azevedo é um dos mais conhecidos, né? Mas os contemporâneos todos do Haroldo Azevedo eram catedráticos. O professor Haroldo participou de várias assembleias da AGB, Lorena a primeira, depois o Rio, depois juntos fomos para Goiânia, mais tarde para Cuiabá. Se você for ver as assembleias anuais da AGB, é muito interessante você olhar a composição das mesas de abertura, né? O governador, né, era o presidente de honra, né? O chefe do Estado-Maior, da onde estava sendo realizada a assembleia, né, participava da mesa de abertura. O representante da Igreja Católica daquele município, né, o bispo, o padre, sei lá, dentro da hierarquia como é que estavam presentes, estavam ali na mesa de abertura, que permitia que uma entidade pudesse reunir centenas de pessoas, né, durante um processo, né, de autoritarismo como esse que nós vivíamos, né, nesse período de 64 até 85. E os militares fecharam as instituições todas, né? As que não foram fechadas não foram na aparência, como o Congresso Brasileiro, que continuou a existir, com congressistas eleitos, mas tudo com um mandato tampão, tudo sob o controle da ditadura militar. Quem dissesse alguma coisa fora do que era permitido, fosse quem fosse, né, inclusive da cúpula militar, era rapidamente afastado. E o Congresso Brasileiro foi fechado justamente por causa disso, né? E isso se estende até às universidades. O ambiente da universidade também é de fechamento. Aparentemente a universidade mantém sua autonomia, os professores e os pesquisadores continuam a desenvolver suas atividades, né, aparentemente sem grandes problemas, mas todo mundo com olheiros, né, em cima, e todo mundo preocupado e no receio, e se era oposição tinha que fazê-la do jeito que pudesse. A universidade demora muito tempo a se livrar desse conteúdo mais autoritário. Esse conteúdo autoritário permanece, de certa forma, em alguns momentos até hoje. Então, a repressão se abate sobre o movimento operário e os organismos operários de um modo violentíssimo. O movimento operário praticamente é extinto, né? Por tabela, todos os organismos de esquerda vinculados ao movimento operário também, né, são extintos, né, são jogados rapidamente na ilegalidade, e a repressão chega até, né, os bastidores da ilegalidade, então uma extinção praticamente do movimento de esquerda. Mas apesar dessa asfixia ser geral, ela não consegue, se ela consegue neutralizar o movimento operário, se ela consegue neutralizar o movimento intelectual, sobretudo acadêmico, né? Se ela consegue neutralizar os partidos de esquerda, se ela consegue neutralizar os parlamentares liberais de esquerda, se ela consegue paralisar o movimento estudantil no sentido das entidades do movimento estudantil, não consegue paralisar a juventude. De modo que a militância estudantil acaba fazendo que também, no ambiente do dia da universidade, a ação estudantil se torne forte. Então chega um momento em que a ditadura militar não sabe mais o que fazer com os estudantes, né? Até porque, dado a origem de classe de grande parte dos estudantes, muitos deles são filhos de militares, são filhos de empresários, são filhos de burgueses, né? E fica uma coisa muito complicada, uma coisa muito difícil, né? Mas também a crise econômica vai acontecendo, né? O tempo vai passando, o que
tinha surgido como uma solução com o nome de milagre brasileiro, né? Esse milagre vai perdendo o seu fôlego, porque os militares deram um golpe exatamente porque os empresários isso exigiram. Era uma crise de acumulação mundial do capital, que abatia as empresas daqui de dentro, que eram todas de capital estrangeiro, afetando também as empresas de capital nacional. Então tudo isso mobiliza essa força econômica junto com a força político-militar e da direita católica. Tudo isso mobiliza o que vai ser a força que realiza o golpe e chega ao poder e cria essa situação toda. O movimento operário vai se reorganizando, né? Com aquela repressão toda que nós conhecemos, sobretudo lá na área de vocês, né? Do ABC, mas aí vai surgindo o movimento sindical, sobretudo nos setores operários melhor situados, né? Na situação social, na situação de padrão de vida, né? Com sindicato proibido, mas com organismos que vão sendo criados, assim como a igreja cria as comunidades, né, que não são permitidas, mas também não são proibidas. Também no meio operário vão surgindo entidades que não são permitidas, mas que também não são proibidas. E isso vai num crescendo, né, e o crescendo significa a possibilidade também de entrar na mobilização o meio intelectual. Há uma componente nessa história, né, do recrudescimento da luta que vai levar ao fim da ditadura, que a gente pouco fala, que é um trabalho de formiguinha dos professores nas escolas secundárias, nas escolas primárias e secundárias. A equipe de geógrafos do IBGE, que já sentia geógrafos do Estado, assumam de vez, né, essa posição de geógrafos de Estado. Então existe uma reprodução no ambiente da geografia, através do IBGE, do discurso de revolução lá de cima, que virou aqui embaixo também um discurso de revolução. É o período então da geografia teorética e quantitativa. É uma geografia sem nenhuma visão de conteúdo, absolutamente voltada a fazer mapas de formas geométricas de organização do espaço. É uma geografia preocupada com pontos e linhas, né? As linhas são transportes, mas não se discute a natureza do sistema de transporte no Brasil. Os pontos são cidades, mas não se discute a natureza das cidades no Brasil. Mas tudo isso para o efeito, né, de montagem de mapas de precisão que o Estado necessita, né, para que ele então tenha elementos suficientes para a administração territorial, administrativo, para todas as finalidades, né, de administração e também para uma reordenação da arrumação geográfica da indústria, do comércio, dos transportes, de modo que também aí, do ponto de vista empírico, a forma como a sociedade brasileira se organizava geograficamente pudesse ficar sob o controle e a tutela do Estado. A geografia se torna um grande instrumento do controle ditatorial da economia brasileira, da vida política brasileira. Há uma remexida fortíssima, né, na organização geográfica concreta da sociedade brasileira para que então o controle dos militares sobre a sociedade ficasse mais consolidado, mais e melhor enraizado, né. Claramente você tem o dedo do imperialismo norte-americano por trás da conjuntura. No caso nosso específico da nossa área, a geografia quantitativa não foi um fenômeno brasileiro exclusivo. Aliás, é um modelo de geografia anglo-saxônico, abraçado rapidamente pelos Estados Unidos, né? Vira um instrumento, inclusive, de bombardeio no Vietnã. Desde Lacoste denunciou exatamente isso, né? A geografia quantitativa instrumentou todo o planejamento de bombardeio da guerrilha no Vietcong, não é isso? Então chega a América Latina inteira pelas mãos dos Estados Unidos. Eu não conheço uma pessoa ilustre, né, da geografia brasileira que tenha sido afastado, né, do seu cargo de professor universitário, né, por questões ideológicas, né, de posições de esquerda contrárias ao governo por serem pessoas com posição de esquerda. Depois nós ficamos sabendo que Milton estava no exílio. Então, um professor universitário também havia sido caçado entre a geografia, né? Não para a nossa glória, né? Mas para o nosso conhecimento
Ele foi preso por várias razões, não propriamente por razões políticas e ideológicas, né? O Milton depois se torna um militante, um intelectual com posição de esquerda, por conta já dele, na relação dele lá fora, né? Da vivência dele com pessoas lá no exterior, e através do irmão, o Anailton, então ele acabava tendo uma relação com o espectro, né, da esquerda, né, e sobretudo da esquerda organizada no Partido Comunista, que o irmão dele era afiliado, dirigente inclusive do Partido Comunista. Então tudo isso era do conhecimento dele, né? Então o Milton tem essa peculiaridade, né, de ter alguma coisa assim de exílio, mas rigorosamente não um exilado em si, mas ele perdeu sim o cargo de professor da Universidade Federal da Bahia. Ele teve que mover o mesmo processo que todos os outros, né, para readquirir o cargo. Foi uma coisa complicada, uma coisa difícil, muito difícil até ele conseguir. Ele retorna ao Brasil praticamente desempregado. Não há um geógrafo do IBGE que tenha sido cassado. Não há um geógrafo das universidades públicas e particulares que tenha sido cassado.